Não é brincadeira o que que um campo de refugiado oferece de violência, de agressão, um ambiente extremamente hostil, extremamente perigoso, e extremamente humilhante. Humilhante, acho que a palavra é essa, ele é humilhante. Em 2018 eu estava cobrindo um outro protesto no centro de Dublin, um protesto sobre mudanças climáticas e tal. Sim. E aí uma irlandesa, cineasta, jornalista, ativista social, sabia que eu era fotógrafo, que já tinha tido uma experiência trabalhando no Amazonas, etc. Chegou pra mim e falou: "Olha, tô pensando em ir pra um campo de refugiado. E você não quer ir comigo?" E eu, até aquele momento, o meu entendimento em relação à crise de refugiado, ela estava muito mais ligada. Ok, existe uma crise de refugiados, só que assim, eu não sabia os lugares, eu não sabia onde que eram os hotspots, eu não sabia onde que estava acontecendo. E aí ela me deu muita informação, começou, me convidou para diversos eventos do Médicos Sem Fronteiras, da Cruz Vermelha, enfim, diversos eventos em Dublin que discute esse assunto. E aí eu, uou, o negócio é muito maior do que, assim, do que eu estava imaginando, assim. E aí quando eu fui para o campo, então assim, a Turquia, vamos dizer, a Turquia tá aqui, e aí tem o mar Mediterrâneo, né? E aí tem diversas micro-ilhas. Hum. São ilhas gregas, mas elas estão muito mais próximas da Turquia do que próximas da Da Grécia. Grécia, de Atenas, por exemplo. Para ir para Atenas é 12 horas de barco. Hum. Para ir para a Turquia uma hora e meia de barco cruzando. Então, mas é um solo europeu, são ilhas europeias. Então, alguma dessas rotas, elas acabam lá. Então, os refugiados que vêm do Oriente Médio, países como Iraque, Síria, Afeganistão, Irã, Iêmen, eles usam essa rota, vão até a Turquia, da Turquia eles cruzam para essas ilhas. Só que como elas são ilhas muito remotas, muito distantes, o governo grego, junto com o patrocínio da União Europeia, criou essas recepções para acolher essas pessoas. O pico disso foi em 2015, quando mais de 2 milhões de sírios cruzaram, né? Eles já estavam, a guerra da Síria já vinha acontecendo desde 2010, mas 2015 foi o pico. Então, Hum. eram centenas de barcos cruzando da Turquia para essas ilhas. E uma dessas ilhas chama Lesvos, Hum. e tinha, até 2020, tinha o maior campo de refugiado da Europa lá. E eram mais de 22 mil refugiados de diversas nacionalidades: Síria, Afeganistão, Iraque, diversos países da África, Congo, Etiópia, Sudão. Então, e essas pessoas estavam lá esquecidas, assim, no limbo total. Tudo fugindo de guerra. Tudo fugindo de guerra, e alguns países, algumas áreas do Sudão e algumas áreas da Etiópia já são refugiados que são reflexos das mudanças climáticas, já são refugiados que não conseguem, plantar e ter, vegetais em casa, etc, não conseguem mais fazer essa. Exatamente. Então, eles já são puxados a sair, então são os displaces, são forçados a sair. E sim, outros lugares como o Congo, que não vive uma guerra civil, mas vive um conflito social muito violento, mas não é considerado como uma guerra. Hum. Então, esses refugiados, como você falou, de diversos países, vão por essa rota e chegava lá. E eu fui para lá fazer uma reportagem com essa amiga minha, Cuiva, que se tornou uma grande amiga minha, e a gente escreveu um artigo pro Irish Examiner, que é um jornal, né, daqui da Irlanda, mas eles estão em Cork. Cork, é. E foi a primeira experiência num campo, assim, e foi algo, assim, nós que nascemos no Brasil, a gente tem um entendimento, pelo menos ou por televisão ou por experiência própria, mas a gente tem entendimento do que é a pobreza e de como que isso acontece. Eh, mas o campo de refugiado foi um lugar assim, porque são pessoas de diferentes países, Hum. primeiro, e segundo, não existe nenhum capítulo depois do campo de refugiado. Então eram pessoas que estavam lá 2, 3, 4, 5 anos morando Olha. numa tenda, Hã. de acampamento. Eh, É um limbo, né. o limbo. E eles não podem sair da ilha e tentar ir para Atenas para poder. Eles estavam Presos. presos lá. E diversos incêndios aconteceram lá, pessoas morreram. Então, assim,
era um lugar que se tomou recebeu muita atenção do mundo, porque, peraí, a Europa se vende como esse, sabe, esse paraíso onde as coisas funcionam, onde o acesso à educação, à saúde, aonde, sabe, onde os direitos humanos são protegidos. Peraí, não é bem assim. E isso foi um impacto para mim. Hum. Sim, ver toda aquela situação, aquela questão social, aquela pobreza, mas mais do que isso acontecendo na Europa, então para mim começou a soar contraditório as políticas que a União Europeia e a Grécia naquele momento, a gente vai chegar na Irlanda em algum momento, mas na Grécia naquele momento foi, peraí, isso tá errado. Enfim, então foi minha primeira experiência e depois eu voltaria para lá outras vezes até o ano passado que eu decidi de fato me mudar e ficar. E morei na Grécia, Você morou na Grécia. nessa ilha, do lado desse campo de refugiado, o ano passado inteiro. Mas peraí, na primeira vez, você chegou lá, o que acontece? Você fala assim, você, europeu, você pode entrar lá no campo de refugiado, pode trocar ideia com a galera? Não, Não? não. É, Existem diversas organizações humanitárias operando dentro desses campos, trabalhando desses campos. O campo de refugiado, vamos dizer, literalmente a parte geográfica do campo, o terreno, ele é uma área militar. Então, o governo grego e as autoridades militares gregas, eles controlam a entrada e saída. Então, quem pode entrar são pessoas que trabalham para essas organizações humanitárias, que estão entregando comida, está construindo outras tendas, está entregando roupa, são médicos, são enfermeiros. Professores? Well, not really. Não. Não. Mas, enfim, esse tipo de serviço. Agora, um jornalista entrar lá é muito arriscado. É muito arriscado. Arriscado por diversos motivos. Assim, por exemplo, ser preso. Sim. Por exemplo, ir parar na polícia, como aconteceu comigo ano passado. Eu fui pego 2 vezes, fui parar na polícia porque eu tava colhendo, né, histórias de pessoas que estavam vivendo dentro do campo. Eu tenho documentários disso. Então, assim, então se tornou um ambiente muito hostil para jornalistas. E a Grécia, infelizmente, nos dias de hoje, eu tô falando no dia de hoje, tá tentando prender, tá tentando acusar diversos profissionais do setor humanitário e jornalistas porque eles tiveram acesso dentro do campo, que eles entraram sem avisar, sem permissão. Enfim, essa porcaria toda que não faz sentido. Porque se você tem um campo de refugiado e você recebe o patrocínio da União Europeia, você tem dinheiro, o governo grego recebe dinheiro. Para manter os refugiados lá, inclusive. Exatamente, exatamente. Não para necessariamente dar liberdade para eles, mas pelo menos para entregar comida, etc, etc. Mas naquele momento, quando você entra lá e você quer documentar aquilo, mas o próprio governo fala que você não pode, então, na minha opinião, isso já é uma afirmação que tem algo errado naquele espaço. E a liberdade de expressão esquece, né? Da Europa? Mas não, exatamente. Entendeu? Então, assim, isso começou. Então, assim, voltando para sua pergunta, você entra lá e você vê diversos policiais, soldados armados com arma e tal. E as pessoas, famílias, mulheres, crianças, senhores de idade, senhoras de idade, convivendo naquele espaço com soldado com uma arma gigante aqui andando pra cima e pra baixo, vai pegar comida, tem que fazer uma fila de 3 horas, pegar comida, o banheiro, eu não vou nem entrar no departamento, eu não vou nem falar também do frio que é dentro das tendas, ou durante o verão, que é extremamente quente, a gente tá falando de 40 graus durante o verão, e a gente tá falando de pelo menos 5 graus durante o inverno, numa tenda de acampamento. Sem aquecimento lá. Não, sem aquecimento e tal. Então, foi um lugar muito hostil para trabalhar. Mas, Felipe, é o que eu tava falando. Eu acho que a experiência que eu tive foi difícil, mas assim, ela não importa. Ela não tem muito valor do ponto de vista comparando com o que essas pessoas estão experienciando nesses campos. E não só na Grécia. Eu visitei campos na Bósnia, eu visitei campos no Quênia. Então, assim, não é brincadeira o que um campo de refugiado oferece de violência, de agressão, um ambiente extremamente hostil, extremamente perigoso, extremamente humilhante. Humilhante, acho que a palavra é essa. Ele é humilhante, porque
de alguma forma ou de outra, o ser humano a gente tem a necessidade de sonhar, a gente sonha, a gente é movido pelos nossos sonhos, por desejos. O campo de refugiado na Europa, na verdade, ele te oferece o oposto. Ele tira toda a possibilidade de esperança que você tem que as coisas vão melhorar. Sim. Ele corta isso. Assim, então foi muito frustrante saber que isso estava acontecendo. Eu não estou falando que se isso acontecer no Brasil eu vou aceitar. Não vou aceitar da mesma forma. Como eu não aceito a crise de refugiados que a gente tem na Venezuela, que é a segunda maior crise de refugiados do mundo, acontece na América Latina. E a mídia, e o poder público, e os governos, e as Nações Unidas estão olhando, e assim, tem poucas ações em relação a isso. A Venezuela tem uma crise humanitária seríssima, com mais de 6 milhões de venezuelanos que tiveram que fugir da Venezuela. Então, assim, a gente vive uma situação, uma crise migratória no mundo muito complicada. E ela foi só, como a gente estava falando antes, ela só foi agora, né, ela sofreu os holofotes agora por causa da infeliz situação na Ucrânia, né, com a invasão ilegal e violenta da Rússia em relação à Ucrânia. Então só expôs os problemas. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.